Antes de nós começarmos esse tema, eu queria fazer uma oração com você. Queria pedir a Deus que nada atrapalhasse esse momento de palavra de Deus na sua vida. Vamos orar? Feche teus olhos no teu lugar aí, na sua casa. Senhor, nos ajuda aqui a trazer uma palavra de Deus para a vida dos meus irmãos. Que os nossos corações possam estar, Deus, sensíveis àquilo que o Senhor tem para nós, a Tua palavra. Nós sabemos muito bem, Deus, que há uma salada de informações hoje, mas nós queremos ouvir a Tua voz e entender aquilo que Tu tem para nós nesse tempo. Fale o nosso coração, nos dá paz nesse tempo de caos, nos dá segurança nesse tempo de angústia. É a nossa oração, o nosso clamor a Ti, Senhor, nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Nós começamos semana passada, meus amados irmãos, estudar uma série de mensagens com o principal tema, os mandamentos de Jesus. E é muito importante para nós, como Igreja Batista da Lagoa, meus amados irmãos, nós estudarmos esse tema, porque hoje, como eu disse, há muitas informações erradas sobre a palavra de Jesus e até mesmo sobre a pessoa de Jesus. Há uma gama de informações. Em um segundo momento que nós poderíamos pensar, por que devemos estudar esse tema, e principalmente domingo, um tema doutrinário, domingo? Sim, porque hoje, irmãos, há muitos argumentos críticos que levam muitas pessoas a questionarem os mandamentos de Jesus, as palavras de Jesus. E hoje eu quero ver com você mais um desses mandamentos que saíram da boca de Jesus, falando para os seus discípulos, falando como nós vimos semana passada, conversando com Nicodemos. E hoje eu quero trazer essa palavra para a nossa igreja. Amém, querido? Estão aí comigo? Seja forte, porque talvez você queria uma palavra de encorajamento, vamos vencer o gigante, vamos vencer as barreiras. Mas é importante você ter raízes, porque são raízes que seguram você no momento de tempestade. Não é uma palavra motivacional, é uma palavra que traz raiz para o seu coração, para a sua fé. Então, estão comigo aí, Seja forte. Mateus 4, verso 17, diz assim: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Lucas, capítulo 5, verso 32, diz assim: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Mateus 12, 41. Os homens de Nínive arrependeram-se com a pregação de Jonas. Agora está aqui, Jesus está falando dele, o que é maior do que Jonas. E Lucas capítulo 13, verso 5 diz assim: eu lhes digo, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então, o segundo mandamento já ficou claro aí para você, no ministério de Jesus, que nós veremos hoje, é arrependimento. Arrependam-se. Tem um teólogo que escreveu uma teologia sistemática e nós estudamos esse teólogo até no seminário, essa teologia sistemática, o Weiner Gruden. Ele diz o seguinte: arrependimento é uma sincera tristeza por causa do pecado, é renunciá-lo, comprometer-se sinceramente e abandoná-lo e seguir obedecendo a Cristo. Grave essa palavra: abandonar e seguir obedecendo a Cristo. Isso é importante, Isso aí é arrependimento. Abandono e seguir obedecendo a Cristo. Gruden também alerta, e eu chamo a sua atenção para essa frase dele aqui também. E é importante perceber que a mera tristeza, ou até mesmo o profundo remorso por causa dos atos praticados, não constitui genuíno arrependimento. O remorso
por atos praticados, não constitui no genuíno arrependimento. Então aqui são pessoas que estão sempre fazendo a mesma coisa, mas não mudam. Eu volto lá na frase, eles não abandonam, não conseguem obedecer o que Jesus diz nos seus mandamentos. Então a mensagem de Jesus é de arrependam-se. E essa mensagem foi só para aquela época? Não. Foi só para aquele povo? Claro que não. A mensagem de Jesus não foi exclusiva apenas àquele grupo de pessoas ou voltada somente para aquele tempo. A mensagem arrependa-se transcende o tempo. Esse mandamento continua ecoando em nossos dias. Arrependam-se. A igreja de Jesus tem se afastado, de um modo geral, dessa palavra, dessa pregação. João Batista pregava isso no Rio Jordão, dizendo: arrependam-se porque está chegando o tempo. A palavra da igreja é essa: arrependam-se. E essa palavra que sai da boca de Jesus, ela precisa ecoar, porque Ele é o cabeça da igreja. E a igreja, o seu corpo, precisa continuar levando essa mensagem. Arrependam-se. É um chamado. Arrependimento é um chamado, irmão. Que chamado é esse? Um chamado radical à mudança. É um chamado radical para um abandono de uma velha vida. No Antigo Testamento, os profetas, eles usavam com frequência a ideia hebraica de virar-se, de dar as costas para o pecado, de abandonar literalmente o pecado. Então, o arrependimento envolve mais do que simplesmente uma mudança de ideia, uma mudança de religião. Eu era católico, eu era espírita, agora eu sou... Não envolve uma ideia, uma mudança de filosofia. É literalmente abandonar o pecado. Amém? Abandonar o pecado. O exemplo supremo de arrependimento, de dar as costas, era quando o gentil, para o judeu ainda, ele decidia obedecer os mandamentos do Deus de Israel. Ele renunciava à sua fé, ele renunciava aos seus deuses e começava agora a seguir o ensino do Deus de Israel, o único Deus, o Deus verdadeiro. Então a mensagem de Jesus é resumida em arrependimento necessário para estar pronto para a chegada do reino de Deus. Por isso que Jesus começou pregando: é chegada o reino de Deus. Arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. E o mais importante, os ouvintes, os primeiros ouvintes lá no primeiro século, eles teriam entendido que essa proclamação, irmãos, era um alerta do juízo de Deus. Toda vez que lá no primeiro século, lá eles ouviam essa palavra, eles associavam esse chamado arrependimento a um juízo. Então, arrependimento é mais do que uma mudança exterior, é mais do que você botar uma roupa de crente, é mais do que você botar uma Bíblia debaixo do braço, é mais do que você ter nascido num lar cristão desde pequenininho, é mais do que isso. Arrependimento é uma mudança de mente e de coração, é uma mudança completa que começa lá dentro. Não é simplesmente uma tristeza por ter pecado, e agora você quer melhorar, de alguma forma, se concentrar numa melhora. O significado básico da palavra grega para arrependimento é experimentar mudança das percepções, disposições, propósito da mente. Esse é o significado da palavra, o significado básico da palavra arrependimento no grego. Outro fator que aponta o conceito de arrependimento, que é a exigência que está escrito lá em Lucas, capítulo 3, verso 8. O João Batista, como eu citei aqui, ele diz: deem frutos que mostrem arrependimento. Você se arrependeu? Amém. Dê fruto que mostre, que comprove que você se arrependeu. Que frutos são esses? O Lucas capítulo 3 ainda, ele dá um exemplo para nós. O verso 11 diz: quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Então, o próprio
o próprio texto aqui já mostra para nós o que seriam esses frutos. Esses frutos seriam a justiça. Esse fruto de arrependimento seria uma vida agora de integridade, uma vida íntegra. Uma vida íntegra com Deus. Uma vida com compaixão pelo próximo. Então o arrependimento ocorre aonde? Lá dentro. Não é algo externo. Ela acontece, ela é produzida lá dentro, fruto de um encontro verdadeiro com Jesus, que acontece no nosso interior. Então depois dessa mudança interior, aí sim começa a aparecer os frutos, começa a aparecer o novo comportamento, a forma de falar, a forma de pensar, a forma de olhar. Aí começa a vir os frutos, mas se não acontece lá dentro, é uma coisa temporária. A pessoa consegue manter uma capa por um tempo, mas daqui a pouco volta tudo de novo, porque a mudança não aconteceu no interior. Um escritor chamado John Piper, um pastor escritor muito famoso, ele diz o seguinte: arrependimento não significa um novo modo de agir. Eu vou agir diferente porque agora eu me arrependi. Não, a mudança interior, ele vai explicar que é uma mudança interior que produz os frutos do novo modo de agir. Ou seja, uma mudança lá no interior que vai produzir frutos no novo agir. Então, por que nós precisamos de arrependimento, meus irmãos? Porque o pecado, ele é uma agressão a Deus. Ele é uma afronta a Deus. Por que o pecado, ele é uma agressão a Deus? Jesus disse o seguinte em Lucas 5, verso 32: Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E qual era a opinião de Jesus acerca do pecado? Aí eu chamo a sua atenção para a parábola do filho pródigo, que resume muito bem a forma como Jesus quer mostrar aqui para nós como ele trata o pecado. Lucas capítulo 15, verso 13 e o verso 30 diz assim: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo de forma irresponsavelmente. E o verso 30, uma parte do verso 30, quando o filho diz: e esbanjou, o filho que ficou, e esbanjou os teus bens com prostitutas. Mas, irmãos, a revelação para nós está no verso 21, que eu não lemos aí, mas vamos ler agora. Quando o filho se arrepende, ele diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Grava isso. Pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Lucas 15, 21. Pequei contra o céu e contra ti. Portanto, irmãos, olha aqui, uma revelação para nós boa. Jogar fora a vida, viver de forma irresponsável, gastar o dinheiro com prostitutas, não é somente um pecado que você faz para você mesmo, mas não é um mal que você faz para as outras pessoas tão somente, mas principalmente é uma ofensa contra o céu. O filho diz: pequei contra o céu e contra ti. É uma ofensa ao próprio Deus. É uma ofensa. A essência do pecado é essa, uma agressão a Deus. Está aqui no texto, Jesus contando a parábola. Por isso, irmãos, a opinião de Jesus acerca do pecado é que o pecado desonra o Pai, desonra a Deus e nos coloca em dívida com Ele. Nós temos uma dívida, lembra da oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas. Jesus ensinou essa oração. Os nossos pecados nos torna devedores a Deus. Pastor, mas e a graça de Deus? Sim, para desfrutar da graça de Deus, meu amado e meu irmão, é preciso haver um arrependimento genuíno. Senão não dá para desfrutar da graça de Deus.
A graça não consegue fazer nenhum efeito, não produz nada na vida de uma pessoa que decide continuar comendo as bolotas do que os porcos comem. Não tem como a graça de Deus fazer nada, porque você tem a escolha de sair, lembra do filho? Então o filho caiu em si. Mas enquanto você não cai em si, você continua comendo as bolotas dos porcos, como que a graça de Deus vai ter algum efeito sobre você? Porque você escolhe ficar ali. Então, arrependimento significa experimentar uma mudança na mente para que possamos perceber que Deus está agindo. No caso do filho pródigo ainda, o pai estava lá agindo, comprou uma capa, comprou um anel, estava agindo. Então, amados, enquanto não houver arrependimento, nós não vamos perceber que Deus está trabalhando, tem um controle, o domínio de todas as coisas. Então, existe uma necessidade universal, irmãos, de arrependimento. Todas as pessoas necessitam de arrependimento. Jesus não excluiu ninguém desse mandamento. Todo mundo precisa se arrepender. Jesus deixou claro quando um grupo se aproximou dele para relatar duas tragédias. Lembra? Nós lemos lá no início. A matança dos inocentes, sacrificados por Pilatos na queda da queda da torre de Siloé. Lucas 13, verso 1 a 4 diz assim: naquela ocasião, olha só, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilato misturava o sangue de alguns galileus com o sacrifício deles. Jesus respondeu, olha a resposta de Jesus: vocês pensam, falou para aqueles mensageiros, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não, olha, Jesus fala para aquele grupo, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Todos. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que os outros habitantes de Jerusalém? Olha aqui, querido, a tragédia que não significava que essa tragédia não significava que algumas pessoas foram mortas porque eles necessitavam de arrependimento, eles eram mais pecadores do que os outros. Não está falando sobre isso, Jesus está falando, não, todos precisam de arrependimento. Assim como nós vimos semana passada que todos precisam nascer de novo, eu quero dizer para você também, segundo a palavra de Deus, eu quero que você receba essa palavra e você tenha convicção disso. Assim como todos precisam nascer de novo, todos precisam de arrependimento. Todos. É assim, querido. Quando Jesus diz, eu não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento, em Lucas 5,32, ele está se dirigindo a alguns fariseus que se achavam justos. Eles se achavam bons demais, faziam coisas e se achavam... Irmãos, nós podemos correr esse risco. Achar que Deus está condenando o mundo. E não, irmãos, nós também, o julgamento começa pela casa de Deus. Nós precisamos, Igreja de Jesus, precisa também de arrependimento. Lucas 18, verso 11, 14 diz assim, o fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, quase um anjo. Ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este fariseu. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o fariseu ficou à distância e ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito ele dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo, Jesus dizendo, que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém? Amém, queridos? Então, amados, nós precisamos nos arrepender
sem o mais. Você já viu isso? O que é isso, pastor? Quando nós colocamos o mais, nós caímos no erro, do mesmo erro que o fariseu estava caindo aqui. Eu não sou como esse pecador, mas Deus, eu não sou como essas pessoas. Eu não sou como todos os homens. Quando nós colocamos o mais, isso significa que não estamos arrependidos de verdade. Eu não estou arrependido quando eu começo a dizer assim, olha, não, eu fiz isso, eu errei mais, olha, mais isso, mais aquilo, mais a fulana teve culpa, mas o Beltrano também, mas aconteceu isso por causa do meu pai, do meu cachorro, mais. Eu vou colocando mais, dizendo assim, não, eu não tive culpa sozinho. Cara, se arrepende e acabou. Eu errei, eu sou culpado, eu dei mole. Quando você coloca mais, significa... Vou falar, pode significar que você realmente não está arrependido de todo o seu coração. Deixa o mais de fora. Faça um exercício. Para de ficar justificando. Quando nós justificamos o nosso erro, nós não podemos dizer que estamos sendo justificados por Deus. Olha o que ele diz lá no texto. Qual dos dois desceu justificado? O fariseu não, o publicano nem conseguia a distância, ele não conseguia nem olhar para o céu, batia no peito e dizia, Deus tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, Deus tem misericórdia. Isso é arrependimento. Não conseguia nem levantar os olhos para o céu. As pessoas cometem o pecado hoje, estão aí tranquilona, curtindo a vida. Cara, eu entendo. Você pode falar assim, não, mas Deus já levou meu pecado. Tá, mas parece que você não se arrependeu de coração, cara. Não há mais lágrimas nos olhos, não há pesar daquilo que nós fazemos, que traz tristeza no nosso coração. Não há vergonha, gente. Não há vergonha pelaquilo que nós fizemos. Nós precisamos dessa doutrina na igreja. Arrependam-se, porque é chegada ao reino de Deus. Vem o juízo aí, querido. E última análise aqui, há uma urgência desse mandamento, porque o julgamento se aproxima. Ninguém está excluído desse julgamento. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Todos precisam de arrependimento com urgência, porque o julgamento de Deus está chegando. Jesus disse, se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Jesus falou isso, Lucas 13, verso 5. O que Jesus está dizendo com perecerão? Que a condenação de Deus recairá sobre quem não se arrepender. E não é arrependimento da boca para fora, como nós falamos aqui. A palavra que Deus disse aqui em Mateus 12, verso 41, os homens de Nínive se arrependeram com a pregação de Jonas. Quando Jonas foi enviado por Deus lá em Nínive, porque Deus ia destruir toda aquela cidade. Aquele povo, toda a cidade se arrependeu e não aconteceu o juízo. Jesus está dizendo, e agora está aqui alguém que é maior do que Jonas. Ele está falando dele. Ele está falando dele. O que eu estou falando não é de mim, são as palavras dele. Aqui está, poderíamos dizer, porque Jesus é o cabeça da igreja. Aqui está Jesus, através da sua palavra, dizendo, arrependam-se. Porque lá em Jonas pregou e a turma lá se converteu, o povo daquela cidade se converteu. Nós estamos ouvindo constantemente palavras que vêm de Jesus. Irmãos, se nós não nos arrependemos dos nossos pecados, virá sobre nós uma condenação, nós vamos perecer, porque o juízo de Deus vai chegar. Ele diz o seguinte, Mateus capítulo 11, verso 21, se não se arrependerem, a mensagem é, ai de vocês. Só um trechinho desse verso. Ai de vocês, Mateus 11, 21, ai de vocês, ai de vocês. É por isso, irmãos, que o mandamento de arrependimento faz parte da mensagem central
acerca do reino de Deus. Sem arrependimento, sem nascer de novo, não tem como entrar no reino de Deus. Marcos capítulo 1, verso 15 diz: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. O evangelho significa que Jesus veio pregar a salvação aos pecadores antes do julgamento. Antes que o julgamento venha, está sendo pregado as boas novas. Aceita Cristo, arrependa-se dos pecados, mude a sua vida. Não tem como, e aí, me perdoa, tá? Se você acha a igreja muito legal, não tem como você servir a Deus e servir o mundo. Não tem como, meu irmão, você servir ao Senhor e continuar em dúvida sobre a sua relação com Deus e o que você tem lá no mundo. Não tem como você agradar dois senhores em nome de Jesus. Ou você segue a Jesus, ou você se arrepende dos seus pecados, ou você vai continuar se enganando e no juízo final você vai descobrir que você vai para o inferno. Tem misericórdia. As boas novas estão sendo pregadas para que ninguém pereça. Ninguém. Mas as pessoas estão pulando os obstáculos que Jesus tem colocado, a mensagem, pessoas que pregam, igrejas que estão perto da sua casa, mensagem agora de tudo quanto é tipo, lives de tudo quanto é tipo, as pessoas mudam, caem em uma, caem em outra, eles não querem se arrepender. Eu prefiro continuar vivendo a minha vida. Quando eu estou feliz, eu canto os louvores. Daqui a pouco eu bebo minha cerveja, bebo meu uísque, bebo a minha vodka. Daqui a pouco eu vou cantar uns louvores, levanta a mão. Arrependa-se. Arrependa-se. Segue a Jesus, obediente a Ele. Negue a sua vontade. Negue o seu eu. Tome a cada dia a sua cruz. Siga-me. Siga-me, Jesus disse. E em última análise, querido, os mandamento de arrependa-se e creia, baseia-se numa oferta de misericórdia e perdão. Talvez você esteja olhando essa mensagem achando dura, mas não é. O amor que a gente acha que é frufruzinho, o amor sofreu na cruz do Calvário. Cada gota de sangue derramada naquela cruz foi por mim, foi por você. O chamado ao arrependimento, querido, é uma oferta de misericórdia de Deus. Arrependa-se, pelo amor de Deus. Você não está vendo a condenação, você não está vendo que está caindo num buraco, você não está vendo que tudo que você faz, tudo que você e tenta preencher o vazio continua. Você não percebe isso? Você não percebe que você vai para a noitada, você vai beber, você vai transar com tantos que for, mas o vazio continua, O chamado ao arrependimento para você nessa noite é uma oferta de misericórdia, de perdão. Baseia-se, portanto, numa oferta de amor por você. As boas novas, na verdade, é uma advertência da misericórdia de Deus, dizendo para você, está chegando o juízo de Deus. Você não está vendo que você está caindo no buraco? Eu quero chamar você hoje ao arrependimento, mandamento de Jesus. Uma oferta, entenda isso, uma oferta de amor e de misericórdia por você, enquanto há tempo. Você já parou para perceber como nós não somos nada, como um vírus invisível colocou você dentro de casa e eu também? Como nós tememos um vírus que a gente não consegue enxergar e perdemos o temor por Deus, perdemos o amor por Deus, perdemos o medo por Deus, a reverência por Deus. O chamado de Deus para você nessa noite é: arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. Vamos orar? Querido, feche teus olhos aí onde você estiver. Eu quero orar por você.
Eu quero suplicar pela tua vida. Eu quero suplicar pela nossa igreja. Feche teus olhos, Senhor. Quebrantamos, colocamos o nosso coração diante do teu altar nessa noite. Te pedimos misericórdia, Deus. Te pedimos o perdão dos nossos pecados. Te pedimos perdão toda vez que julgamos ser melhor, como aquele homem fariseu, dizendo que não era como o publicano, porque a nossa oração é mais bonita, porque eu prego melhor, eu falo melhor. Tem misericórdia de nós, Deus. Tem misericórdia de quando nós começamos a orar, confessando nossos pecados, mas colocamos o mais. Mas fulano, Deus, mas Beltrano também, mas a ciclana também não me ajuda. Tem misericórdia quando nós nos justificamos diante de Ti, diante de um erro que é nosso, diante de um pecado que é meu, diante de uma falha que foi minha. E eu te peço, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da tua igreja, Senhor. Tenha misericórdia do teu povo aí, Senhor. Está ouvindo essa mensagem hoje, muitos com medo, com temor, muitos com pânico já. Mas eu quero dizer, Senhor, que o Senhor, nós confessamos que nós deveríamos ter pânico, medo, desespero de não termos encontrado verdadeiramente o caminho do arrependimento, de estarmos enganados, pensando uma coisa, mas vivendo um evangelho de mentira, de fachada. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia dos cristãos espalhados na face da terra. Eu te peço, Deus, que se há alguém nessa noite que está se arrependendo dos seus pecados, que está confessando a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que o Senhor alcance esse coração nessa noite, que o Senhor escreva o nome dela no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém e amém. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria